Tupac Shakur tinha apenas 25 anos quando foi assassinado com 4 tiros numa movimentada rua de Las Vegas. Com apenas 5 anos de carreira, Tupac destacava-se no cenário do rap e do hip-hop norte-americano, com letras fortes que falavam sobre violência e a vida nas ruas. Apesar de sua morte física, tornou-se imortal no mundo da música. Em 1992, o rapper criou o Código da Thug Life, um texto com 26 mandamentos sobre a ética das ruas. Apenas 4 anos depois, o carro em que Tupac seguia foi alvejado 13 vezes. E passados mais de 20 anos, ninguém foi preso pelo crime. O atentado que tirou a vida do famoso rapper americano ocorreu em 7 de setembro de 1996. Tupac, amigos e associados saíam de uma luta de Mike Tyson em Las Vegas e se envolveram numa briga com Orlando Anderson, um membro de uma gangue de Los Angeles. Horas mais tarde, ele estava no carro com o empresário Suge Knight e, ao pararem no farol, um Cadillac branco emparelhou ao lado do seu e abriu fogo contra o veículo, atingindo o rapper 4 vezes. Tupac foi levado ao hospital e tratado dos ferimentos, mas não resistiu e morreu 6 dias depois. Até hoje, não chegaram ao seu verdadeiro assassino e quais reais motivos para aquele atentado. Orlando Anderson foi o principal suspeito da morte do rapper. Afinal, ele tinha se envolvido na briga com Tupac e seus amigos horas antes. Fontes afirmam que ele e outros membros de sua gangue estavam procurando por vingança, o que pode ter levado ao assassinato do rapper. Orlando, que morreu em 1998 em um tiroteio relacionado a gangues, negou qualquer envolvimento no assassinato e nunca foi acusado. Em 2018, Keffe D, tio de Orlando, resolveu admitir sua parte no crime após ser diagnosticado com câncer terminal. Em entrevista para uma série de TV, ele deu a seguinte declaração: "Eu era um chefe do crime em Compton, um traficante de drogas. Eu sou o único que pode contar a história da morte de Tupac. Eu estava no carro de onde vieram os tiros que mataram ele. Eu sei quem apertou o gatilho. Não posso nomear o atirador, porque esse é o código das ruas." Uma teoria da conspiração afirma que o rapper pode ter tentado empurrar a agenda de unificação dos Panteras Negras entre as gangues, para que eles pudessem parar de lutar entre si, elevar suas comunidades e ir atrás dos inimigos reais. Esse pode ter sido a razão pelo qual ele foi morto. Existem também teorias de que ele pode estar vivo. O documentarista Rick Boss lançou um documentário no qual afirma que o rapper forjou a própria morte, fugiu do hospital e agora vive em uma tribo de índios navarros no Novo México. Em 2020, o canal por assinatura A&E lançou Quem Matou Tupac, minissérie em 6 episódios que acompanha o reconhecido advogado de direitos civis Benjamin Crump e sua equipe enquanto investigam o assassinato do rapper. Alguns episódios estão disponíveis no YouTube e eu vou deixar o link aqui na descrição. Idolatrada pela comunidade latina, Selena Quintanilha Pérez começou sua carreira musical ainda criança nos anos 80 e vendeu um pouco mais de 60 milhões de álbuns em todo o mundo. Filha de mexicanos, ela virou a rainha da música latina. A cantora foi assassinada aos 23 anos por Yolanda Saldivar, sua sócia, melhor amiga e responsável por gerenciar seu fã-clube oficial. Em 31 de março de 1995, a cantora foi atraída para um hotel por Yolanda, com a promessa de devolver documentos e registros financeiros da empresa da família Quintanilha, já que havia sido demitida. A presidente de seu fã-clube havia sido acusada pelo pai da cantora de desviar dinheiro da empresa da família. Disposta a se explicar, pediu para que a cantora a encontrasse no local. O encontro resultou na morte de Selena, que após levar um tiro disparado por Yolanda, chegou a correr até a recepção do hotel para pedir ajuda. Levada ao hospital, ela não resistiu após forte hemorragia e parada respiratória. A assassina da cantora não se rendeu facilmente. Foram quase 9 horas de negociação até ela entregar o revólver e ser finalmente presa. No dia do seu julgamento, ela ainda teve a audácia de alegar
que tinha tirado sem querer contra Selena, enquanto tentava tirar a própria vida. O júri, no entanto, não acreditou na versão e ela foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau na morte da cantora, pegando assim prisão perpétua. O legado do ator Robin Williams é vasto e vai muito além dos filmes e de seu trabalho como ator. Desde o começo de sua carreira, dedicou-se a visitar hospitais, organizou eventos beneficentes em favor da alfabetização e dos direitos das mulheres, viajou ao Afeganistão, Iraque e a outros 11 países para animar as tropas americanas enviadas para lá. No entanto, para o grande público, Robin sempre será lembrado por suas interpretações como o gênio do Aladim, o professor da Sociedade dos Poetas Mortos, o pescador de ilusões e uma babá quase perfeita. O ator se enforcou na noite do dia 11 de agosto de 2014, em um armário do quarto em que dormia sozinho, devido a seus problemas de insônia e ao fato de que, por sua doença, tinha alucinações que o faziam gritar durante a madrugada. Robin já vinha sofrendo alguns meses antes e, após a sua morte, a mídia não parou de especular sobre as causas do suicídio, que seriam possivelmente drogas, depressão, insônia e transtorno bipolar. Quando o resultado da autópsia foi revelado, descobriu que, na verdade, a causa de tudo aquilo foi a demência por corpos de Levy. Essa doença se caracteriza pelo acúmulo de proteína em determinadas áreas do cérebro, formando placas bastante semelhantes às que podem ser observadas nas doenças de Alzheimer e de Parkinson, e que fazem com que o cérebro não funcione corretamente, e isso causou em Robin mudanças de humor, problemas de movimento, depressão, medos, ansiedade, alucinações, insônia e paranoia. Em entrevista ao documentário Robin's Wish, que narra os últimos dias de Robin Williams, o diretor Shawn Levy revelou como o ator passou por uma fase difícil durante as gravações de Uma Noite no Museu 3, O Segredo da Tumba. Vimos que Robin estava lutando de uma maneira que nunca tinha feito para lembrar as falas e combinar as palavras certas com a performance. Ele estava muito frustrado. Lembro que ele me disse: "Já não sou eu. Não sei o que está acontecendo comigo." Ele sofreu muito durante as gravações. Às vezes me telefonava às 10 da noite, às 2, às 4 da manhã, perguntando: "O que gravamos hoje poderá ser usado? Eu estou indo bem?" Eu tinha de tranquilizá-lo o tempo todo e dizia-lhe: "Você continua sendo você. Todo mundo sabe. Não se esqueça disso, por favor." Robin era fascinado pela grandiosidade do cérebro humano e o fato é que desde que a doença começou a lhe causar sérias dificuldades, até o momento em que decidiu acabar com a própria vida, passaram-se apenas 6 meses. Seu cérebro era sua ferramenta, seu superpoder, e ele não conseguiu suportar que a doença o parasse. Um dos acontecimentos mais dolorosos movidos pelo fanatismo em torno de uma Copa do Mundo foi escrito há mais de 25 anos, 10 dias após marcar o gol contra, que abriu o caminho para a derrota por 2-1 para os Estados Unidos e a eliminação da seleção colombiana, ainda na fase de grupos da Copa do Mundo. O então zagueiro de 27 anos, Andrés Escobar, acabou assassinado a tiros no estacionamento de uma discoteca em Medellín, cidade onde nasceu e vivia. Na madrugada de 2 de julho de 1994, Andrés estava na discoteca quando foi agredido verbalmente por 3 homens e uma mulher que protestavam por seu gol contra. O jogador reagiu com um pedido de respeito, mas Humberto Munhoz Castro disparou tiros contra Escobar, que morreu 45 minutos depois. Na época, Medellín era tomada pelo narcotráfico e Humberto, que assumiu a autoria do crime, era guarda-costas e motorista de 2 irmãos narcotraficantes, também suspeitos de estarem no local na noite do crime. Humberto Munhoz Castro foi condenado a 43 anos de prisão, mas acabou sendo solto em 2005 por bom comportamento. Já os irmãos narcotraficantes envolvidos no crime foram condenados a 15 meses por acobertarem o assassinato. Entretanto, pagaram a fiança de 1 milhão de pesos e seguiram livres.
As motivações para o homicídio, porém, jamais foram completamente esclarecidas. A versão mais conhecida e sólida sobre o caso aponta que Escobar morreu a mando de apostadores que investiram altas fortunas na favorita Colômbia e viram seu dinheiro desmoronar nos gramados dos Estados Unidos. Embora a possibilidade não tenha sido provada em caráter incontestável, é consenso entre os colombianos que o assassinato de Escobar foi motivado pelo gol contra e pela eliminação precoce da equipe no Mundial. O colombiano iniciou sua carreira nas categorias de base do Atlético Nacional, foi promovido à equipe profissional em 1986 e jogou no clube até 1989. Depois, o zagueiro se transferiu para a Suíça, onde defendeu o Young Boys por uma temporada. Em 1990, Andrés voltou ao seu antigo clube e jogou mais 4 anos pelo Atlético, somando 148 partidas ao todo. Conquistou a Copa Libertadores e a Copa Interamericana de 89 e o Campeonato Colombiano em 91. Chamado de o Cavalheiro do Futebol, ficou eternizado entre os torcedores do Atlético Nacional e considerado um dos melhores defensores da história da Colômbia. Loalva Braz nasceu no Rio de Janeiro e iniciou a carreira aos 13 anos. Cresceu em meio à música, tendo o pai o chefe de uma orquestra e a mãe uma pianista clássica. A cantora ficou conhecida como a voz da lambada, ritmo que se consagrou nos anos 80. Com o grupo Kaoma, viajou em média para 6 países por ano, desde a década de 80. As músicas da banda chegaram a atingir as paradas de sucesso de 116 nações pelo mundo. Ela permaneceu no grupo de 1989 a 1999. Um dos discos mais famosos foi lançado em 1989, que além de Chorando Se Foi, trazia a faixa Dançando Lambada. A cantora teve mais de 25 milhões de discos vendidos e mais de 80 discos de ouro e de platina. Loalva foi assassinada no dia 19 de janeiro de 2017. O corpo da cantora foi encontrado carbonizado no porta-malas do próprio carro, que tinha sido levado pelos assaltantes. De acordo com as investigações da polícia, 3 homens invadiram a pousada que pertencia a Loalva e onde ela vivia, agrediram a cantora intensamente enquanto ela pedia socorro. Os bandidos a colocaram no veículo ainda viva, com a cabeça em contato com um botijão de gás, e atearam fogo, causando sua morte e carbonizando o corpo. O trio levou joias, dinheiro, celular, cartão bancário, a imagem de uma santa e aparelhos de surdez. Em 2018, Wallace de Paula Vieira, Gabriel Ferreira dos Santos e Lucas Silva de Lima foram condenados a 37, 28 e 22 anos de prisão pelo crime de latrocínio. Vale mencionar que um dos criminosos era funcionário na pousada onde Loalva era dona e morava, o que facilitou a entrada deles no local. A cantora já tinha sido alertada várias vezes por seu amigo e assessor de imprensa sobre o perigo de morar numa região isolada daquela cidade na região dos Lagos. Loalva estava ficando surda. Numa visita a ela, entrei sem que ela percebesse. Isso pode ter facilitado a ação dos criminosos. Sua vida era bastante simples. O grupo Kaoma foi muito roubado por empresários. A renda de Loalva era pousada e direitos autorais. A última vez que a vi, ela estava muito bem. Me disse que tinha vencido um câncer de ovário. Ela planejava regravar os sucessos do grupo Kaoma com novos arranjos, outras batidas, e já tinha convidado a Gabi Amarantos para o seu projeto. Por conta do sucesso no exterior, ela viveu entre a França e o Brasil a partir de 2001. Na época, a cantora tinha 63 anos, 3 filhos e era casada com um francês. Os dois se viam umas 3 vezes por ano, desde que Loalva decidiu deixar Paris e voltar a viver no Brasil.